Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre decifrando os números decimais. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no 7º ano do ensino fundamental, que precisa ver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, semana de número 1, semana de número 2. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática os números, objeto de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos, conteúdos relacionados, números naturais, decomposição por fatores primos, máximo divisor comum. Acompanhe comigo mais essa aula na tela. Quando nós temos aqui, esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perceba que aqui estão representando algumas quantidades de elementos que possivelmente nós temos, ok? Perceba que eu tenho 3 pontinhos aqui, O que significa esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos significa que se eu preciso de um número para representar uma quantidade maior de objetos, de elementos, eu tenho números para fazer essa representação, ok? Normalmente falamos que esses 3 pontinhos significam uma continuidade, ou seja, sempre que eu precisar, eu terei outros números. Pode-se assim dizer, então, que eu terei infinitos números. Beleza? Dentro do conjunto dos números naturais, eu preciso entender duas coisas que são importantes. A primeira é o conceito de números primos e o outro o conceito de números compostos. O que são números primos? Números primos são números naturais que podem ser divididos por um e por ele mesmo, ok? Só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Eu tenho alguns exemplos na tela aqui, Dê uma olhadinha comigo aqui, Eu tenho como exemplo o número 2. O número 2 só pode dividir o número 1, o número 2 só pode ser dividido pelo número 1 e por ele mesmo. Tenho também o número 3, que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O número 5, que também só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O número 7, o número 11 e o número 13. Perceba que continua aqui, tendo 3 pontinhos. Isso significa que, além desses números que estão na tela, como sendo números primos, existem ainda outros números que são números primos. Agora, se eu pegar, por exemplo, o número 4. O número 4, ele não apareceu na classificação de números primos. Por que não? Porque o número 4, se eu pegar o número 4, 4 eu posso dividir por 1, 4 eu posso dividir por 2 e 4 eu posso dividir por ele mesmo. Então, nesse caso, o número 4 tem mais de 2 divisores. E quando eu tenho um número que tem mais de 2 números que dão para dividir esse número entra na classificação de números o quê? Compostos, ok? Então, números compostos são números naturais que podem ser divididos por mais de 2 números. Exemplos aí nós temos o número 4, o número 6, o número 8, o número 9, o número 10. E perceba que nós temos aqui os 3 pontinhos, indicando que existem outros números que também entram na classificação de números o quê? Compostos. Ok, tranquilo? Agora, sabemos o que são números primos, sabemos o que são números compostos, nós vamos também falar sobre duas subdivisões agora. Vamos falar sobre os múltiplos e os divisores. O que são múltiplos de um número? Os múltiplos de um número são todos os números resultantes da multiplicação do próprio número com os números naturais, a começar do número 0. Por exemplo, aqui, nós vamos pegar os múltiplos do número 10. Então, para eu achar os múltiplos, eu tenho que começar a multiplicar pelo número 0. 10 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 10. 10 vezes 1 vai dar quanto? 10 vezes 1 vai dar 10. Por isso que 10 é múltiplo de 10. 10 vezes 2, 20. Então, 20 é múltiplo de 10. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. Então, perceba que esses números aí que apareceram na tela, todos eles são múltiplos do número 10, ok? Mas aqui também nós temos os 3 pontinhos. O que significa? Indicando para nós que existem ainda outros números que também entram na classificação como sendo números que são múltiplos do número 10, ok? Nós temos, por exemplo, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Agora, quando nós estamos falando em divisores, o que são divisores de um número? São todos os números que dividem esse número e o resultado tem que dar quanto? O resto, melhor dizendo, o resto tem que dar 0, não é isso? Vamos utilizar novamente o número 10
como exemplo aí. Então vamos lá. Quais são os números que dão para dividir o número 10? 10 pode ser dividido por quais números? 10 pode ser dividido pelo número 1? Pode. 10 dividido por 1, 10. Resto quanto? 0. Então 1 é divisor de 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Resto quanto? Resto 0. Então 5 também é divisor de 10. E 10 dá para dividir por 10? Dá. 10 dividido por 10 é quanto? É 1. Resto quanto? Resto 0. Então 10 também é um divisor do número 10. Perceba que nesse exemplo agora para divisores, nós não temos os 3 pontinhos. O que é que isso significa? Significa para nós que só são apenas esses números que são os divisores do número 10. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!